Luísa, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando esse ano a sua maioridade. Quais foram as transformações ocorridas nas políticas públicas brasileiras para a infância e juventude? Bom, é lógico que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma verdadeira declaração de amor, especialmente a meninas e meninos, né, de populações pobres que infelizmente estão submetidas ao risco cotidiano ou do abuso e da violência sexual. Muitas meninas que vendem o corpo por um prato de comida, muitos meninos e jovens que são arrastados para essa maldita empresa capitalista chamada narcotráfico como mão de obra escrava, usado quase como último refúgio para o crime organizado. Então, no campo da legislação foi uma vitória muito importante da sociedade de uma forma geral, não foi uma concessão da elite política e econômica, foi uma conquista das forças vivas da sociedade, dos movimentos sociais, da organização da sociedade de uma forma geral, mas infelizmente, apesar dessa vitória e apesar de muitos avanços, ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na legislação em vigor do país e a realidade objetiva e concreta da grande maioria das nossas crianças, adolescentes e jovens. E é por isso que a gente precisa não tratar do aprimoramento da legislação em vigor no país, mas nós precisamos fazer a organização social que é necessária, a pressão, a fiscalização, o monitoramento, o controle da sociedade de uma forma geral, para garantir a superação desse abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de vida de milhões de jovens e crianças no Brasil, e viabilizar a adequação às políticas sociais. Isso vai desde a saúde, a atenção básica, a média e alta complexidade, as questões preventivas, a infraestrutura do Brasil, a capacitação profissional, a educação de uma forma muito especial, além da assistência social, desde a educação infantil, que é creche e pré-escola, porque as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência, elas se dão nos primeiros 3 anos de vida, no ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, o ensino profissionalizante, o ensino médio, o ensino superior, enfim, garantir que as políticas sociais, as políticas públicas, elas possam chegar de fato à realidade de crianças e jovens e possibilitar o acesso a condições objetivas materiais, intelectuais, culturais, filosóficas, musicais, no mundo do esporte, tudo aquilo que pode salvar talentos, garantir a vida vivida em plenitude, portanto a dignidade humana, e salvar milhões de crianças e jovens que muitas vezes vão ao narcotráfico, ao crime organizado como último refúgio. Heloísa, você disse que acredita que a solução brasileira, assim, então, vai pela via da educação. Dessa forma, como você vê a educação, esse modelo educacional está ultrapassado? Não, o que está ultrapassado é essa política econômica reacionária, conservadora, concentradora de riqueza e propagadora de pobreza, que joga mais da metade da riqueza produzida nacionalmente na mão de meia dúzia de banqueiros, de especuladores, do capital financeiro, além dos vigaristas do mundo da política que roubam os cofres públicos para as suas gangues e para os seus bandos políticos. Então, se o que já foi conquistado na legislação do Brasil na área da educação fosse implementado, com certeza nós teríamos avanços consideráveis. Então, o problema não é nem de lei no Brasil. O problema é que nós temos uma legislação muito avançada na área, mesmo com os problemas da lei de diretrizes e bases. O problema não é a lei, o problema é a ausência de aplicação da lei. Na área da saúde, nós temos a legislação mais avançada do mundo, os avanços que podem ser feitos na área de segurança pública, de assistência social, da dinamização econômica, na geração de emprego e renda. Então, o problema não é de falta de proposta, de falta de lei, de necessidade de alteração da legislação em vigor do país. O problema mesmo é na falta de vontade política, na insensibilidade, na incompetência e na irresponsabilidade das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Mas eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde as coisas, né, se alterarão. Eu digo sempre que as mudanças acontecerão, se elas acontecerão daqui a 3 anos, 3 séculos ou 3 milênios,
com certeza depende de cada um de nós. Então o importante é que a gente não deixe que a dor, a humilhação, o sofrimento, todas as coisas dramáticas e difíceis que acontecem na vida da maioria do nosso povo, elas acabem permitindo que se roube da nossa alma, do nosso coração, o que nós temos de mais precioso, que é a capacidade de renascer a cada dia, em coragem, solidariedade e esperança. Então, como eu sou daquelas que acredito que o que está no hino nacional dizendo, um filho teu não foge à luta, com certeza, se as filhas do Brasil, os filhos do Brasil, todos nós que somos irmãos nessa grande pátria, seja a Maria, o João, o Divino, a Heloísa, o Martiniano, quem quer que seja, nós todos unidos, organizados, com certeza nós estaremos possibilitando que este grande país maravilhoso chamado Brasil possa um dia ser uma nação civilizada e uma grande pátria, uma pátria mãe, acolhedora, justa, igualitária, fraterna, ética, socialista. E como você vê o trabalho dos conselhos tutelares, das ONGs, da Delegacia da Infância e Juventude no combate à violência? Olha, é claro que todas as organizações da sociedade, seja uma organização não governamental séria, seja os espaços dos conselhos tutelares, seja as estruturas das igrejas ou dos partidos ou da vida numa comunidade ou na sociedade de uma forma geral, tudo que puder significar a organização da sociedade para garantir mecanismos de fiscalização, de monitoramento, de controle, de organização social, com certeza devem ser aplaudidas e devem ser referências cotidianas na vida de todos nós. E para finalizar rapidinho, falando em violência, como você refletiria o caso Silvia, né, da tortura infantil aqui em Goiânia, e o caso Nardoni em São Paulo, e qual a sua avaliação sobre a cobertura da imprensa nacional a esses dois casos de violência contra a criança? Olha, os casos de violência em relação à criança, eles são desprezíveis, abomináveis, mexem com condições objetivas e às vezes com a complexa subjetividade humana. Claro que eu não poderia, sem conhecer profundamente o caso, promover qualquer análise, né? Até porque tem outras questões também que eu acho que são demonstrações de violência inaceitável. Por exemplo, a defesa do aborto, que para mim é uma proposta reacionária, conservadora, que propõe a redução da idade penal ao útero de uma mãe pobre. Não é à toa que capitalistas importantes do Brasil e do mundo dizem que é fundamental aprovar o aborto porque as favelas e as famílias pobres são fábricas de violência. Então, todas essas questões, né, que marcam o corpo de uma criança, a sua alma e o seu coração, elas devem ser combatidas de forma implacável com a lei. A impunidade, a seiva maldita que fortalece as mais diversas formas de violência, mas é também muito importante que a gente busque mecanismos de educação e de convivência familiar e de busca cotidiana da paz, que vai desde os programas que são apresentados nos meios de comunicação até a vida em sociedade, porque a cultura da paz, ela promove a paz também, além das formas implacáveis da lei para combater e para punir todas as formas de violência. Mas as coisas são muito mais complexas do que qualquer análise que possa ser feita de forma fria e distanciada. A violência ela tem que ser combatida de forma implacável. A legislação em vigor do país tem que auxiliar o combate à impunidade, mas é muito importante que a cultura da paz, desde a nossa infância, as relações na vida e sociedade, elas sejam definitivamente implementadas, porque às vezes a gente sufoca numa criança a cultura da paz, especialmente nos nossos meninos, e depois quando eles são adultos, a gente quer que ele resgate na sua alma, no seu coração, a ternura, o carinho, a solidariedade humana, que muitas vezes a mesma sociedade insiste em esmagar esse tipo de sentimento no coração e na alma de meninas e meninos, mas especialmente dos nossos meninos que serão homens no futuro, às vezes violentos e incapazes de conviver a vida em sociedade com a ternura que é necessária.